Saudação fraternal a todos e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa florescer em nossos corações, em nossas caminhadas. Vamos nesse vídeo conhecer um relato que faz parte deste livro chamado Casos e Coisas daqui e daí. Um livro ditado pelo espírito Irmão X e recebido pelo médium Heitor Luz Filho. Conheceremos então a terceira história deste livro, história chamada O Faxineiro. Homem rico que foi na terra, industrial de largos recursos, Jeremias Assunção aportou no plano espiritual, sem qualquer preparo que o credenciasse a um plano melhor. A morte chegou quase de improviso, em meio a uma reunião em que discutia interesses de alta monta. Presidindo como sempre a mesa de discussões, Jeremias se impunha naquele momento, nos gestos bruscos, na expressão de sua vaidade e na oratória exuberante com que discorria convincente. Presumia-se dotado de absoluta superioridade, quer pelos conhecimentos do mundo dos negócios que demonstrava, quer pela própria estatura social, uma vez que o reconheciam em seu círculo de influência por sua linhagem aristocrática, descendente de nobres portugueses. Assim como viveu, aureolado em elogios, a personalidade exaltada por aqueles que dele dependiam à mercê de sua fortuna, Jeremias passou para o outro lado da vida. Nem percebeu o transpasse, após a violenta cefaleia que o acometeu, quando impunha com autoridade sua decisão em negócio de grande vulto. Surpreso, viu a mesa de reuniões vazia e sentiu um profundo silêncio em torno de si. Irritado, tilintou com violência a campainha sobre a mesa. Em tensa expectativa aguardou, inutilmente, o que lhe pareceu horas a fio. Por fim, preocupado por se ver sozinho, levantou e saiu a percorrer perplexo as inúmeras salas e pavimentos da poderosa empresa, atravessando paredes e portas fechadas, sem qualquer obstáculo ou impedimento. Seguindo em frente, viu-se a flutuar no espaço e logo em seguida a caminhar por estradas tortuosas e vielas escuras, sem viva alma pelas cercanias. Suor grosso começou a porejar-lhe a face, escorrendo da testa vincada, enquanto um frio interior, mesclado com estranho calor, parecia queimar-lhe as entranhas. Em pânico, procurou gritar por socorro enquanto as pernas trêmulas mal o amparavam. Apenas um som rouco e surdo, gorgolejante, como se estivesse afogado por um líquido pastoso, regurgitou-lhe na garganta. Estava quase desmaiado quando divisou, vindo ao seu encontro, a figura meio luminosa de um homem, como se a roupa fosse fosforescente. Jeremias arregalou os olhos com esforço ao reconhecer Benevides, velho ex-faxineiro de seu gabinete, e mordido pelo espanto indagou ainda com dificuldade: Benevides? Sou eu sim, respondeu-lhe. O que está fazendo aqui? Pelo que sei, você já morreu. Sim. E o senhor também, doutor Jeremias. E já faz muito tempo.
dando um pulo em sobressalto, indagou o antigo e poderoso industrial. Que besteira é essa? E olhando em derredor incrédulo, ajuntou. Só não entendo como vim parar aqui, nesta estrada escura. Pois é, seu doutor, disse Benevides. Um dia a vida, outro dia a morte. E aproximando-se mais de Jeremias Assunção, acrescentou. O senhor foi grande lá na terra. Teve muito dinheiro, teve muita vaidade, mas nem sempre tratou seus subordinados com o devido respeito. E muitas vezes foi injusto. Lembra-se? Eu mesmo fui espezinhado diante de outros quando trabalhava humildemente na minha função de faxineiro. E quando me despediu, injustamente, porque um cinzeiro de cristal estrangeiro havia desaparecido de sua mesa, e eu não soube explicar o sumiço? Jeremias passou a mão pela testa procurando recordar-se. Você foi acusado pelo Nestor, disse ele, meu secretário, como autor do roubo. Mas o doutor não apurou nada, nem quis me ouvir. Depois de 20 anos de trabalho, fui posto na rua como ladrão. A minha família passou necessidade. Eu fiquei doente e nunca mais me levantei. Conturbado, Jeremias ouviu as queixas do ex-empregado. Finalmente, sem sopitar um soluço que vinha do fundo da consciência, retrucou. Você tem razão, Benevides. Peço que me perdoe. Tempos depois, por acaso, fui encontrar o cinzeiro, além de outras coisas de valor da empresa, no fundo de um armário, na secretaria onde o Nestor trabalhava com tanta eficiência. Graças a Deus, doutor, disse Benevides. Eu já esqueci tudo. Não tenho mágoa do Senhor e até já o perdoei há muito tempo. Por isso hoje estou aqui, para ajudá-lo. Como? Indagou admirado Jeremias. Aqui neste mundo, doutor, onde os espíritos se encontram com a sua verdadeira roupagem, continuo eu sendo um simples faxineiro. A minha tarefa é procurar no meio das estradas os que foram grandes no mundo dos homens e não souberam ser humildes nem amar seus semelhantes. Mas para quê? Indagou Jeremias perplexo. Para quê? Ora, doutor, disse Benevides, para os encaminhar na escola da faxina, a fim de aprenderem a ser humildes. E fixando bem os olhos em Jeremias Assunção, que eu encarava atônito, Benevides disse quase em sussurro, o doutor não se recorda do que disse Jesus? Ante o emudecido Jeremias Assunção, finalizou Benevides, os grandes do mundo serão os menores no reino de meu Pai, se não souberem ser humildes e não amarem o seu próximo. Conhecido, portanto, esta história de título O Faxineiro, nos resta agora naturalmente meditarmos um pouquinho e de boa vontade o que esta lição nos apresenta de aprendizado. Sendo assim, eu inicio com a seguinte pergunta. Qual foi a pedra de tropeço que levou à queda o espírito Jeremias Assunção? Interrogação. Houve uma pedra de tropeço, ele caiu. Porque em sua vida material, Jeremias Assunção subiu e foi até o topo, né?
essa ascensão foi patrocinado por essa pedra de tropeço. Houve um patrocínio. Ele subiu, ascendeu, chegou no topo. No topo ele permaneceu um tempo, patrocinado por essa pedra de tropeço. E de lá do topo ele despencou, uma queda espetacular. Também patrocinado por essa pedra de tropeço. Qual é, portanto, esse móvel que levou este homem a ter esse tipo de vida? Qual foi a pedra de tropeço que patrocinou a ascensão, a permanência no topo e a queda de Jeremias Assunção? Interrogação. Me diga. Uma palavra responde a essa pergunta. A resposta é, portanto, orgulho. O orgulho patrocinou toda a vida desse espírito, desde a sua ascensão até a sua queda. Foi aqui um homem orgulhoso, cheio de si. E precisamos conversar sobre o orgulho. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 785, nós temos a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso do homem? Progresso aqui moral, tá? Moral, porque nós podemos ter o progresso intelectual e material. Nós podemos ter. Então nós temos o progresso moral, intelectual e material. O material é do plano físico, claro, o nome já diz. O moral e intelectual é o progresso do espírito. São 3 portas que eu posso abrir e entrar por elas. Progresso material, progresso moral e progresso intelectual. Eles podem andar em conjunto, eles podem andar separado, eu aqui escolho. Então, volta a pergunta. Qual é o maior obstáculo ao progresso moral? Resposta: orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo, eles travam qualquer progresso moral. A resposta continua, eu não vou lê-la. Quem desejar, está aqui. 785, Livro dos Espíritos. Então, o progresso deste homem intelectual, ele aconteceu, de Jeremias Assunção, correto? Ele foi um homem que intelectualmente ele progrediu, sem dúvida nenhuma. Materialmente ele progrediu, já que ele foi um homem rico, teve muito dinheiro. Foi um homem capitão de indústria, industrial de largos recursos, teve bens materiais, empresas, bens materiais, imóveis. Então, ele teve possibilidades de um progresso material. E um progresso intelectual, porque ele pôde se desenvolver, ele se desenvolveu. Ele se melhorou intelectualmente, na sua capacidade de gerir o negócio, nas suas atitudes empresariais, ele se melhorou. Houve um progresso, claro, mas o progresso moral não anda de mãos dadas com o progresso intelectual. Ou seja, eu posso sim progredir uma área, mas não progredir na outra. Eu escolho. Qual progresso é mais importante? Moral, material ou intelectual? Moral. O moral é o que pesa mais. Todos são importantes, mas as medidas, os pesos são diferentes. Progresso material é importante? É, mas tudo que é material fica na matéria. Progresso intelectual é importante? Claro que é, porque ele vai estar comigo sempre, porque o progresso intelectual é o progresso do espírito. O intelecto é do espírito. Então eu me melhoro intelectualmente, melhoro o meu espírito na parte do intelecto.
Mas o moral é que vai me dar a baliza das atitudes centradas no Evangelho de Jesus, centradas nas leis de Deus. É a moral que vai me indicar o melhor caminho, aquele caminho onde eu vou entrar por ele, não vou encontrar, como encontrou aqui o Espírito. Jeremias, estradas tortuosas e vielas escuras. A moral e a ética elevados me afastam disso. Estradas tortuosas, vielas escuras. Esse é mais importante. Sempre será. Mas eu preciso desenvolver sempre os meus potenciais. Atenção! Atenção! Onde nós estivermos colocados, precisamos colocar as nossas mãos a trabalho do bem. Precisamos prover ao local onde nós estamos a melhoria em todos os aspectos, auxiliar a todos em todos os ambientes. Nós não podemos buscar o insulamento. Nunca. Independente das nossas qualidades morais, espirituais, intelectuais, não importa. Se nós desejamos o bem, a melhoria, a elevação, precisamos trabalhar a favor de todos, compartilhando, melhorando o nosso ambiente para que o ambiente dos outros se melhore também. Isso é o progresso geral do Espírito. Sendo colocado no local, ele trabalha pelo bem de todos, pelo próprio bem, é lógico. Trabalho para me melhorar, auxiliando a todos. Porque de que vale? Vamos lá. De que vale eu ter a possibilidade de ter uma inteligência acima da média? Melhor dizendo, por que Deus permite que eu tenha uma inteligência mais potente do que a sua? Não que isso seja verdade, e não é. Não é. Mas fazendo apenas aqui um exercício de reflexão. Por que Deus permite que esse seja mais inteligente que o outro? Resposta. A resposta está aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13. Diz o seguinte: missão do homem inteligente na Terra. Por que Deus permite as potencialidades junto ao homem? Possibilidades múltiplas de ter poder, dinheiro, inteligência, capacidades aqui e ali. Resposta. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, Deus permite que a gente nasça no local. Este local nos auxilia ao desenvolvimento intelectual. Se Deus permitiu isso, é que Deus quer que você use esse potencial que você está desenvolvendo para o bem de todos. Bom, essa é a missão que Deus vos dá. Tem mais informação aqui, eu não vou ler toda. Item 13, para quem desejar, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então é por isso que Deus permite que homens como Jeremias desenvolvam sua inteligência. Por que ele desenvolve sua inteligência? Ele desenvolve, a partir da sua inteligência, um negócio. Esse negócio se expande, cresce. E esse negócio, essa empresa, essa indústria se expandindo, ela vai prover o quê? Trabalho, renda, possibilidade para os funcionários
também se desenvolverem. Então, um auxilia o outro dentro da sua área. Jeremias foi um capitão de indústria. E a indústria dele, uma grande indústria, não foi coisa pequena não, porque o livro nos diz aqui, em uma parte, o livro nos diz assim, por exemplo, pavimentos da poderosa empresa. Então foi uma coisa realmente grande, que ele esteve à frente, uma grande empresa. Então ele teve a possibilidade para possibilitar a outros novas possibilidades. É uma corrente. Um está ligado ao outro. E assim a gente vai se desenvolvendo e permitindo aos outros se desenvolverem. Então o crescimento de Jeremias permitiu o crescimento de outras pessoas, em cargos, em situações, em níveis diferentes. Mas nisso ele foi muito bem. Ao mesmo tempo em que ele conseguiu desenvolver uma missão importante, que era gerar novas possibilidades aos funcionários, etc., ele se perdeu nele mesmo. Porque ele se perdeu no orgulho. E quando a gente se perde no orgulho, a gente se perde totalmente. E, voltando aqui no Livro dos Espíritos, nós temos aqui no item 10, se eu não me engano, no item 10, a seguinte frase: o orgulho é a catarata que obscurece a vista. E é. Conforme Jeremias foi ascendendo financeiramente, materialmente, ele foi ficando cego. Uma catarata foi crescendo nos olhos dele. Ele foi se tornando uma pessoa muito vaidosa. E, continuando aqui, de que serve apresentar a luz a um cego? Ele foi ficando cego. Pelo poder, pela capacidade, se achando acima do bem e do mal, chegou ao nível mais alto, hierárquico. E aí o cara se perde. É uma prova. Deus disse assim: me dá esse Jeremias aqui, vem cá. Ele está aí? Tá. Coloca ele para reencarnar. Reencarnou? Legal. Eu quero que vocês abram todas as portas da riqueza para Jeremias. Todas. Ele vai conseguir o que ele quer. E vamos ver no que vai dar. É assim, é uma prova. Veremos lá no final, quando ele sair desse corpinho aí, o que vai estar esperando ele. O que estava esperando ele? Sombras, dor e sofrimento. Porque ele sofreu. Ele sofreu. Em um dado momento, esse homem estava na indústria dele. Na poderosa empresa. Mas assim, no estalar de dedos, acabou. Acabou para ele. Nem percebeu o transpasse. Ele nem notou o desencarne. Porque quando dá encefaleia, violenta cefaleia, ele entra em inconsciência. Fica inconsciente e desencarna. O corpo é levado para o hospital, necrotério, enterro, etc. Ele nem vê isso. Quando ele desperta no plano espiritual, o pensamento dele, como um imã, imediatamente arrasta o espírito para a indústria, para a empresa. Por que isso? Porque Jesus disse: vosso tesouro estará onde está o vosso coração. Ou seja, onde estava o coração dele? No bem material, na empresa, no ter, naquela questão física, que tanto ele trabalhou por ela.
Ele se prendeu, ele se acorrentou à indústria, à empresa, aos negócios, ao dinheiro. Então ele é arrastado, ele nem percebe, ele vai como uma força assim da velocidade da luz. E ele volta a ter a consciência na sala de reunião. Assim vai ser para a gente. Nós seremos sempre levados aonde o nosso coração está. Se eu me apego à matéria, meu coração fica na matéria, lá estarei. Se eu me desprendo, lá eu não estarei. E assim a gente vai se colocando no plano espiritual a partir das nossas escolhas. E ele escolheu aqui. Ele escolheu. O orgulho é muito perigoso, porque o orgulho, ele trava a vida das pessoas e depois as pessoas começam a se achar vítimas das circunstâncias, mas não. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós mesmos que vamos colocando minas em nossas caminhadas. Depois a gente pisa nas minas e explode. E a gente diz que o outro colocou mina. Não é. Sou eu que me torno um orgulhoso, um egoísta, um avarento, um vaidoso, um soberbo. Eu me torno. Porque eu vou me achando acima do bem e do mal. É igual a bexiga, o balão. Ah, então o balão. É o que aconteceu com ele aqui. Vamos voltar aqui. Antes de eu ir para cá. Vamos voltar. Então, o nosso Jeremias, ele era aureolado em elogios. Ah, o senhor é muito inteligente. O senhor é demais. Que ideia fantástica o senhor teve. Ah, sem o senhor aqui, o que seria da gente? Elogios. Vai inflando o balão, ó. O cara vai ficando dono de si, vai ficando grande. O balão vai enchendo, vai subindo. Viveu com a personalidade exaltada por aqueles que dele dependiam à mercê de sua fortuna. Personalidade exaltada. Então ele era o tempo inteiro instigado à vaidade. Colocava um fogo na vaidade dele. E ele, como eu sou bom, como eu posso, como eu acerto tudo, como eu sou o capitão dessa indústria, o senhor é demais. Veja o que o senhor fez por a gente, por nós, perdão, por a gente não, por nós. E ele vai subindo igual um balão na órbita. Ó, foi embora. Subiu. Tudo que sobe e desce, né? O balão estourou. Caiu. Precisamos ter muito cuidado. Não sabemos de nada. O que sabemos é uma fagulha, uma vírgula. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. Não é? Digamos, eu sou muito bom na área de humanas e sou uma anta na área de exatas. Aí vem alguém que é bom na área de humanas e exatas, sabe mais do que eu. Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, que pode mais do que a gente, que vai mais longe do que a gente. Então baixemos, precisamos de humildade, porque, ó, capítulo 7, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Vamos lá. Por partes. Existe um reino no céu? Não. Existe um rei no céu? Não. Existe um príncipe no céu? Não. Então o que Jesus quis dizer com reino dos céus? Reino do céu é um ambiente mental. Ó, ambiente mental. E nesse ambiente mental chamado reino dos céus, nós vamos encontrar felicidade, paz, harmonia, equilíbrio e alegria. Não encontramos isso aqui no plano físico.
não encontramos. Nós temos alguns momentos fugazes de um certo contentamento, uma certa alegria, uma certa paz, um certo equilíbrio, uma certa harmonia. Momentos, recortes, mas não é duradouro, não é uma linha duradoura. Não é. Eu fico alegre um momento, fico triste no outro. Me equilibro em uma hora, desequilibro na outra hora. E assim a gente vai nesse pêndulo de um lado para o outro. Reino dos céus é aquele estado mental, um ambiente mental íntimo do espírito, onde não há essa variação. Onde a paz é contínua, o equilíbrio é contínuo, a harmonia é contínua, a felicidade é duradoura. Não é a felicidade do tipo, vou andar de avião, nossa, como eu estou feliz. Nunca andei de avião. Subo no avião e começo a ter medo. Acabou a felicidade. Acabou. Porque eu estava feliz que ia andar de avião, agora eu estou lá em cima, a 10 mil pés, estou morrendo de medo. Aí quando o avião desce, e pousa, aí eu sinto alívio. Ou se eu fiquei feliz durante a viagem toda, terminou a viagem e acabou a felicidade. Estou feliz, entrei na faculdade, vou fazer um curso de graduação, universidade, legal. Segundo semestre eu quero trancar, porque eu não aguento mais. Então aquela felicidade inicial acabou. Estou feliz, vou me casar, amo minha mulher, amo meu marido, etc. Biriri, barará. Tá, dá 2 anos, estão se separando. A felicidade acabou. Notemos que o estado mental do reino dos céus é outra história. A gente hoje não consegue conceber, porque é um estado dos espíritos puros. Jesus é um deles. Então, o reino dos céus é dos espíritos puros. Os espíritos puros são pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Não tem nada a ver com dinheiro, tá? Conta bancária, dólares, ouro, nada disso. Quando eu guardo dentro de mim, naquele balão que vai me inflando, orgulho, egoísmo, avareza, mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança e soberba, dissimulação, enfim, essas escolhas, esses sentimentos, essas emoções que degradam, o meu espírito se infla. Eu fico cheio de mim. Isso não é ser pobre de espírito, é o contrário. Quando eu vou me despindo disso, como se fossem camadas lá da cebola. Então eu tenho a camada do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da soberba, da avareza, da prepotência, do rancor, da mágoa, da raiva, da incredulidade. Então eu vou me despindo, eu vou ficando pobre de espírito. Essas porcarias, esses lixos, vão embora. Eu vou ficando pobre. O que sobra em mim? Sabe o que sobra em mim? Humildade, franqueza, a verdade, a indulgência, a benevolência, a caridade, o perdão, a compaixão, o amor, a paz. Então eu vou me tornando pobre de espírito para o plano físico, para o plano das trevas, para o plano dos homens, para os interesses mesquinhos. Eu vou me tornando pobre para essa sujeira, para essa treva, para essa escuridão dos infernos que enche o nosso saco. Isso é ser pobre de espírito, é ser humilde. É mostrar que nós perdoamos, nós amamos, nós acolhemos, nós sentimos compaixão, misericórdia. Isso é ser pobre de espírito. Um espírito puro como Jesus, Jesus veio aqui, foi trucidado, sofreu pra caramba, não foi fácil,
3 dias depois, Jesus já estava trocando ideia lá com Zacarias, com Cleofas, depois foi lá conversar com os discípulos, ficou 40 dias aqui, explicando, faz isso, faz aquilo, não faz isso, pá, pá, pá. Depois, valeu galera, agora é com vocês, um abraço, fui, e foi para cima. Então Jesus é pobre de espírito. Isso é ser pobre de espírito, coisa que o nosso Jeremias não foi pobre de espírito, porque desejou ter para ser, e teve muito. Jamais trocaria a posição de presidente, dono da indústria, para se tornar faxineiro, mas teve um faxineiro, que é o nosso queridíssimo Benevides. E quando desencarna Jeremias, umbral, filho. Você não fez nada de bom. Sua indústria ajuda muita gente, mas isso é uma condicionante do plano físico. Toda indústria precisa de funcionário. Mas espera aí, o que você fez além disso? Porque você pagava seus funcionários? Porque é lei, né? Porque é lei. Porque existem empresários, donos de indústria, de fazendas, enfim. Se puder, os caras metem lá um trabalho escravo e não sofrem, né? Então o que ele fez aqui estava dentro da lei. Legal, o que você fez além disso? Qual funcionário, vamos lá, qual funcionário, um só, me diz um, que rezava por Jeremias, que ele recebeu a prece, que pediu intercessão por ele, junto ao plano maior? Aqui não diz, né? Talvez nenhum. Porque muitos homens e mulheres de poder e de riqueza, eles vão se insulando. Então eles vão viver em condomínios, compram aviões particulares, vivem vidas restritas e eles não se envolvem com a vida dos outros. Então, aquilo que deveria ser para auxiliar a todos e eles participarem da vida de muitos, não. Eles vão se isolando, se colocando num pedestal e eles vão se juntando numa região. E depois eles querem manter, conservar aquilo que na verdade Deus proveu a eles. Eles trabalharam sim para aquilo, mas Deus permitiu que eles tivessem o trabalho, tivessem as possibilidades de desenvolver suas potências. Então eles têm seus méritos? Têm, mas menos do que eles acham. Então, ao invés deles participarem da vida da sociedade, auxiliando aqueles que estão em situação mais difícil, não. Eles vão cada vez mais se insulando, criando um separatismo, amealhando e retendo os recursos financeiros para depois, ao desencarnar, pular o muro. E vai reencarnar lá na favela, do outro lado do muro, para sofrer e para viver a escassez, já que eles poderiam minimizar a escassez. Mas escolheram não minimizar. E a vida? A vida é feita de escolhas, colheita e plantio. Então aqui ele não fez nada a mais do que as leis trabalhistas faziam com que ele tivesse que fazer. Ou obrigavam, na verdade, né, a fazer. Mas ele encontra, então, no umbral, na escuridão, uma figura meio luminosa de homem vindo ao seu encontro, como se usasse uma roupa fosforescente. E ele vê o ex-faxineiro, olha só. Um homem que trabalhou 20 anos como faxineiro, que foi demitido, acusado de ter roubado um cinzeiro de cristal estrangeiro. O que vale mais? 20 anos trabalhando como faxineiro ou um cinzeiro de cristal, entre aspas, estrangeiro. Porque tudo que é estrangeiro muitas vezes parece ser mais importante do que é nacional, né? Mas tudo bem. O que é mais importante? Me diga. Uma vida de 20 anos numa empresa ou um cinzeiro de cristal? Para Jeremias, o dono da empresa,
Mais importante, um cinzeiro de cristal. Não é importante para ele um funcionário de 20 anos de casa, que foi acusado por um outro homem de nome Nestor e que, em realidade, ele era o ladrão. Ele era o ladrão. Ele roubava as coisas e acusava os outros. Esse senhor, acreditando nesse Nestor, não apurava nada. Nem ouvia, ele nem ouviu. Como diz Benevides, o doutor não apurou nada, nem quis me ouvir. Depois de 20 anos de trabalho, fui posto na rua como ladrão. Minha família passou necessidade, fiquei doente, nunca mais me levantei. Vamos parar aqui rapidinho. Rapidinho. Benevides foi acusado de um crime que ele não cometeu, correto? Correto. Por que isso aconteceu? Por quê? Porque, certamente, Benevides, em vidas, melhor dizendo, vidas não, em experiências pretéritas, ele acusou alguém como fez Nestor aqui. Ele tomou o revide. Ele pagou a conta, ele quitou o débito, é uma expiação. O que ele passou foi uma expiação. Uma prova barra expiação, se quiser, que seja. Mas é uma expiação. Ele quitou um débito, porque ele tinha um débito com a lei. Com total certeza. Total certeza. Benevides, o faxineiro, em tempos recuados, agiu de maneira equivocada. Em algum momento ele acusou de maneira indevida, ele fez algo muito errado. Por isso que ele foi acusado, por uma pessoa indecente, que é esse Nestor, indecente, um ladrão, que também no futuro vai ter que ressarcir. Veja como é o ciclo. É assim, meus amigos. Não tem conversa, não. Com lei, com Deus, não tem conversa. A lei é inexorável. Vacilou, vai ter que pagar. Então ele vacilou lá atrás, ele é agora convidado a visitar o erro. Se acusou lá atrás, vai ser acusado agora. Se demitiu lá atrás sem precisar, vai ser demitido agora. Você não auxiliou lá atrás, vai ficar sem auxílio agora. Para a gente aprender, pô. Nós vamos aprender como? Pô, se Jesus mandou um monte de gente, Jesus mandou mais de 100, 200, 300 emissários para explicar para esse povo tosco, que somos nós, como a gente deveria agir, perdão. E a gente não aprendeu, então vem a lei e cacetada mesmo, velho. Caceta o cara. Porque aí ele vai sentir o quê? A dor. É o que Benevides sentiu. Benevides sentiu a dor de ser acusado sem ter roubado. Demitido como um ladrão, isso doeu. E dói, hein? E dói. A família começou a passar necessidade, olha só. A dor aumentou. Ele caiu de cama, enfermo, a dor aumentou. Não saiu mais da cama, a dor aumentou. Veja que isso foi escalonando. Por que Deus permitiu? Nesse caso aqui, Benevides foi vítima? Foi. Mas e lá atrás? Quando ele agrediu e prejudicou uma outra vítima? Então não tem essa, não. De coitadinho aqui, coitadinho ali. Nós somos artífices e arquitetos das nossas vidas. E o que cai na nossa vida é porque nós, muitas vezes, solicitamos. Talvez essa prova aqui, essa expiação, Benevides tenha até desejado. Enfim. Mas o mais interessante, para finalizar agora, é que Benevides diz o seguinte: aqui neste mundo, onde os espíritos se encontram com a sua verdadeira roupagem, a verdade, plano espiritual. Aqui, eu continuo sendo um simples faxineiro. Olha que legal.
Ele escolheu. Ele poderia ascender a outras situações, viver outros papéis, outras funções, mas não. Ele diz, aqui eu sou e continuo a ser simples faxineiro. Porque normalmente o faxineiro é humilhado, não com palavras, mas com olhares, com gestos, com situações do dia a dia, né? Mas por vezes o faxineiro foi o antigo dono de muitas terras, né? Que não soube lidar com a riqueza e retorna na escassez para aprender, para desenvolver a humildade, para combater a vaidade, porque quando ele é humilhado ali, a vaidade vai sendo quebrada, né? A humilhação quebra a vaidade, o orgulho. A casca, é uma casca, né? Tem que ser quebrada. Minha tarefa, minha função, meu trabalho aqui agora, meu amigo, diz Benevides, é procurar, e aqui é sensacional, procurar no meio das estradas no meio das estradas os que foram grandes no mundo dos homens e não souberam ser humildes nem amar seus semelhantes. Que paulada, não? Sentiu a paulada aí? Que paulada. Meu trabalho é procurar no meio das estradas os que foram grandes no mundo dos homens e não souberam ser humildes nem amar seus semelhantes. É o caso de Jeremias. Para que ele pergunta, né? Para quê? Para que isso? Que história é essa? Para quê? Ora, doutor, para os encaminhar na escola da faxina, a fim de aprenderem a ser humildes. Aquele que se eleva será rebaixado. Aquele que se rebaixa será elevado. Aquele que deseja ser o maior, que se faça o servidor. Não é isso que Jesus nos disse? Por que a gente não aprende, gente? Todos aqueles que se elevam caem. Caíram, caem e cairão. Repito, todos os que se elevaram por si mesmos, como aqueles balões que se inflam de orgulho e vaidade e egoísmo, caíram, caem e cairão. Não está na hora de aprender isso? Não está na hora de aprender isso? Humildade é o antídoto para não cairmos. Humildade é o remédio para o espírito que deseja ser pobre de espírito. É a prática do pobre de espírito, humildade. E a faxina, atenção, a faxina ensina a ser humilde. Convoco a você agora. Convoco a você. Na sua casa, faça você a faxina da sua casa. Não delegue a ninguém. Não delegue a ninguém. Limpe você a sua casa. Sem desculpas de que não tem tempo. Mentira. Nós temos tempo. Nós devemos cuidar da nossa casa. Mas minha casa tem 5 quartos. Problema seu. Eu tenho uma casa de 2 quartos ou 3 quartos. Para que 5 quartos? Para que 6 quartos? Diminua. Seja humilde. Venda a casa. Compre uma menor. Cuide da tua casa. Porque você vai aprender o que é ser humilde. Limpe a privada da tua casa. Você. Não contrate ninguém, não. Não contrate ninguém. Limpe você. Para você aprender o que é limpar uma privada. Se você precisa fazer um conserto, faça você. Trocar o sifão da pia, troque você para sentir o mau cheiro. Nós precisamos aprender que a vida precisa de ação. Ação. Trocar uma lâmpada, não chama ninguém não, vai lá e troca.
Passa o pano você, tira o pó, pinta a parede, faça você. Não que nós não vamos jamais precisar de alguém, podemos contratar. Mas o que eu quero dizer é, assumamos nossas responsabilidades, sejamos mais humildes e façamos as coisas na nossa vida, sem ficar delegando para os outros, porque é muito fácil. Muito fácil, tá? Contratar uma doméstica, um motorista, um segurança, um pintor, um encanador, um pedreiro, enfim. Eu não faço nada. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Fico no sofá assistindo televisão. Não passo um aspirador, não tiro um pó, não dou uma geral na casa, não faço compra. Faça você sua compra. Vai lá. Vai lá no hortifruti, vai lá na horta, vai lá no mercado, saiba o preço das coisas. Nós precisamos que esses pequenos trabalhos, essas pequenas tarefas, façam parte dos nossos dias, das nossas rotinas, porque apenas desta maneira seremos humildes. Saberemos o valor de passar um pano. Saberemos o valor de consertar, de trocar um sifão. Saberemos o quanto é duro manter uma casa limpa. E poderemos dar o exemplo aos que vêm na retaguarda, porque o exemplo contamina, para o bem e para o mal. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um exemplo bom contamina e leveda a massa que vem atrás. Um exemplo mau, preguiçoso, ocioso, vagabundo, contamina quem vem atrás. Cuidemos, porque aqui, poderemos, se a gente não faz agora, poderemos ser encaminhados para a escola da faxina. Você quer isso? Você quer ir para a escola da faxina? Beleza, é só se comportar como Jeremias aqui. Porque Jeremias foi muito feliz, entre aspas, na vidinha dele, vidinha medíocre. Vidinha ridícula, de um milionário que pôde ter alegrias ali em certos momentos, porque o dinheiro traz certas alegrias. Claro! A gente não pode endemonizar o dinheiro. O dinheiro é importante. Precisamos dele, vamos usá-lo. Vamos buscar trabalhar? Sim. Progredir? Sim. Ter bens materiais? Sim. Com limite. Sem passar o limite. Sem o excesso. Eu não preciso do excesso. Não quero a escassez, mas sem excesso, com equilíbrio. Posso ter minha casa, meu carro, posso ter um bem a mais, posso ter isso, aquilo, uma boa roupa, uma boa comida. Isso o dinheiro paga. Não tem nenhum problema fazer uma boa viagem, ter uma boa moradia, ter uma boa roupa, um bom tênis. Ninguém vai ser condenado por isso. Mas seremos condenados pelo excesso. Quando eu guardo isso tudo para mim, quando eu retenho isso para mim, quando eu quero ter apenas os bens materiais e vou me algemando, me encarcerando neles. Aí eu danço. Aí a mão de Deus pesa na minha cabeça. Então não é assim. Então ele teve ótimos momentos. O dinheiro provê ótimos momentos. Passageiros. Passageiros. Quanto dura a alegria de um presente novo? De uma viagem? Porque depois os aborrecimentos virão. Então a gente fica nesse pêndulo. Alegria, tristeza, aborrecimento, satisfação. A troco do quê? A título do quê? Que preço isso custa? Então cuidemos, porque a escola da faxina vai nos visitar. Se nós não agirmos como Jesus nos solicita, todo aquele que é elevado será rebaixado. Os grandes do mundo serão os menores no reino do meu Pai, se não souberem ser humildes e não amarem o seu próximo. Essa foi a lição que o faxineiro deu ao dono da indústria. O faxineiro, que estava sempre invisível, nos deu esta lição aqui agora.
Se essa lição cabe ou não na sua vida, é você que vai dizer para você mesmo. A hora agora, perdão, é de emparelhar. Ou parear, se quiser, pode ser. Parear essa história, Jeremias Assunção, com a minha. Certo? Parear. Coloca do lado e compara. A minha história se aproxima de Jeremias? Se sim, cuidado. O alerta está ligado. Se a minha história não se aproxima dele e eu entendo que eu estou fazendo melhores escolhas, ótimo. Vamos então melhorar ainda mais as melhores escolhas. Porque apenas dessa maneira dias melhores virão no futuro. Casos e coisas daqui e daí. O faxineiro. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.